Vem Espírito de amor, vai acender a chama que se apagou. Vem inflamar. Olá, artistas do estado da Bahia, bem-vindos à terceira noite da nossa Semana das Artes. Eu me chamo Reniele, estou como assessora de artes da Diocese de Amargosa. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o teatro, como montar um teatro. Quem vai nos ajudar é Marcelo, lá da Diocese de Piracicaba, São Paulo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para iniciarmos, eu quero te convidar a fechar os teus olhos, a parar um pouco e engrandecer esse Deus que é o nosso grande artista, o nosso Criador. Vai louvando ao Senhor por tudo que Ele criou, vai louvando ao Senhor porque Ele te criou, porque Ele te quis, porque Ele te sonhou como artista, pelos dons que Ele te deu. Vai louvando ao Senhor pela graça de fazer parte desse movimento, desse ministério. Louva ao Senhor pela tua vida, por poder contemplar as maravilhas do Senhor, as belezas do Senhor. E nesse louvor, eu quero te convidar agora a clamar o Espírito Santo, para que ele venha abrir a tua mente e o teu coração, e que esse momento venha trazer frutos na tua vida, no teu serviço, no teu grupo de oração. Vai pedindo ao Espírito Santo que ele venha renovar a tua esperança, que ele venha te fazer transbordar, para que você possa se derramar no teu serviço, através da tua dança, da tua música, do teu teatro. Vai pedindo ao Espírito Santo para que ele venha mover, conduzir todo este momento. E eu quero te pedir também que peça ao Espírito Santo para que se mova no serviço de Marcelo, na sua vida, na sua família. E tudo isso nós pedimos ao Espírito Santo e consagramos por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um bom vídeo. Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam transbordantes no teu coração. Amém? Eu me chamo Marcelo Silva, sou daqui da Diocese de Piracicaba, no interior do estado de São Paulo. E é com grande alegria que eu me dirijo a cada um de vocês desse estado tão abençoado que é a Bahia, para que nós possamos assim trocar uma ideia, conversar um pouco sobre algumas dicas de como montar um teatro. Bom, para que nós possamos já começar a conversar sobre isso, eu queria pedir que você pegasse comigo o Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 28. Contextualizando, nós estamos aqui falando dos discípulos de Emaús, naquele momento onde eles caminhavam, lamentando-se sobre tudo o que tinha acontecido, e Jesus passa a caminhar no meio deles, conversando, discutindo sobre aquelas questões que haviam acontecido. Em determinado momento, chega exatamente nesse ponto aqui. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos, Jesus, ele sabia tudo o que ia acontecer. No entanto, era necessário que aqueles discípulos eles tomassem uma atitude, uma postura. Era necessário que eles saíssem da sua zona de conforto e tomassem uma iniciativa. E essa iniciativa ela só chegou através dessa ação de Jesus de passar adiante, que fez com que eles tivessem uma reação de voltar-se para ele e pedir que ele ficasse com eles. É justamente isso que tem que ser o nosso teatro. De antemão, já quero te dizer. O nosso teatro tem que ser uma grande ação que gere no coração de cada uma das pessoas que o veem, que participam, que bebem dessa grande graça, uma reação. E é nesse sentido que é muito importante nós pensarmos na qualidade daquilo que nós estamos fazendo dentro dessa expressão tão bonita, dessa expressão que tem essa capacidade de tocar o coração das pessoas, essa expressão que toca onde as palavras não conseguem atingir, como já dizia o nosso Papa João Paulo II na sua carta aos artistas. Por esse motivo, eu estou aqui hoje para dar esse checklist, essas pequenas dicas básicas, essenciais para que nós possamos montar um teatro. Então, pega um papel, uma caneta, já vá anotando aí. Bom, eu queria dividir aqui em 5 etapas, 5 dicas especiais. A partir delas, eu vou desdobrando para que você possa entender melhor de forma didática. A primeira dica, ela diz respeito à parte da concepção daquilo que eu estou fazendo, da concepção das peças teatrais.
A segunda dica diz respeito ao texto. A terceira dica, aos ensaios. A quarta, a organização. E a quinta, a apresentação. Diante de cada um desses tópicos, nós vamos discutir sobre os elementos mais essenciais que nós temos que tomar conta para cuidar, para fazer com que, de fato, as nossas apresentações elas tenham qualidade. Bom, então o primeiro tópico nós tratamos da concepção. Dentro desse tópico, o que é importante a gente pensar? Bom, num primeiro momento, quando nós começamos a gestar essa ideia de teatro, quando o Senhor coloca as inspirações no nosso coração, nós precisamos entender que existe um tema ao qual eu preciso me guiar. Se eu fujo desse tema ou se eu abraço diversos temas, muito facilmente as pessoas vão se dispersar durante a apresentação. Ou porque não se aprofundam naquilo que nós estamos desenvolvendo, ou porque não entendem, ou porque a comunicação não nasce. Então é muito importante nós pensarmos na ideia de tema. Num segundo momento, a própria inspiração por si só. O que o Senhor tem a falar ao seu povo? Aonde Ele está nos direcionando? De que modo nós vamos falar, por exemplo, do amor de Deus, que foi o tema que o Senhor colocou dentro do nosso coração? Qual vai ser a apresentação que leva as pessoas a gerar dentro delas esse olhar voltado ao amor de Deus? Essa é a parte da inspiração. E também da confirmação. Sempre que nós estamos fazendo algo, é muito bom que haja confirmações no meio de nós. Orem juntos, desenvolvam juntos, partilhem uns com os outros, para que o Senhor continue falando, acrescentando aquela inspiração e também confirmando tudo que já foi falado. E é interessante notar que a inspiração ela se dá de diversos modos, desde que nós estejamos em oração. O Senhor com certeza vai falar conosco quando nós caminhamos na rua, enquanto nós estamos estudando, no momento de oração, propriamente dito, enquanto nós estamos partilhando com os irmãos. O fato é que nós precisamos estar em oração. O segundo tópico é o tópico do texto teatral. Bom, o que nós precisamos pensar nessa questão do texto? Primeira coisa, nós precisamos contextualizar aonde e quando se passa a história que nós estamos contando. Não adianta nós fazermos um teatro da época de Jesus, por exemplo, e o ator entrar em cena com um relógio no pulso. Não adianta nós pensarmos uma questão futurista, talvez, e nós usarmos elementos arcaicos. Nós precisamos fazer de acordo com o contexto. Precisamos adentrar na história e tentar deixá-la o mais crível possível para o nosso espectador, para a plateia. Então isso é muito importante, pensarmos na pesquisa, pensarmos na contextualização. Também nós precisamos ter um foco muito especial, muito aguçado na concepção inicial. O tópico passado. Nós precisamos pensar que nós não podemos perder a inspiração. De repente nós estamos no ensaio e começam a surgir ideias. Ótimo, isso deve acontecer. Talvez, desde o momento em que o teatro ele é gestado dentro de nós, até o momento em que ele é apresentado, muitas coisas mudem. Uma coisa não pode mudar, a inspiração inicial e aquilo que o Senhor colocou como objetivo para esse teatro, para essa apresentação. Outra coisa que é muito importante para quem escreve de um modo direto agora, nós precisamos ver para escrever. E como se dá isso? No momento em que eu estou escrevendo, por exemplo, eu preciso visualizar como essa cena está acontecendo e não simplesmente escrever a esmo de qualquer jeito. Quanto mais eu consigo visualizar mentalmente essa cena, muito mais facilmente ela será crível também para as pessoas que estão assistindo. Uma coisa muito interessante também, eu preciso escrever como que alguém que eu jamais conhecerei. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu preciso ser claro no meu texto e evitar resumos. De vez em quando eu resumo uma ideia, coloco uma palavra que eu entenda, no entanto que alguém que vai pegar o texto acabará não entendendo, logicamente. Então, quanto mais claro eu consigo ser no meu texto, muito melhor será a forma que o diretor irá tomar conta dele, que os atores irão interpretá-lo, que as pessoas que trabalharem na produção da peça como um todo conseguirão ter coesão com aquilo que eu escrevi, movido pelo Espírito de Deus. Outra coisa que é muito importante também, eu preciso entender a realidade de cada personagem de acordo com eles. O que seria isso, Marcelo? Vou explicar para vocês aqui. Nós precisamos entender quais são as motivações dos personagens em cena. Quanto mais nós entendemos essas motivações, eu estou dizendo aqui entender, não concordar ou discordar. Isso é uma questão de opinião. Estou falando apenas de entender por que os personagens agem daquela forma naquela cena. Uma das coisas mais importantes desse tópico, que é o tópico de roteiro, é que nós precisamos entender que o início
da apresentação teatral tem que ser esclarecida, o meio tem que ser sustentado e o fim, de preferência, criativo. O que eu quero dizer com cada uma dessas instâncias? Bom, o início tem que ser esclarecido de que modo? As pessoas elas têm que já no começo entender do que se trata aquele teatro, entender do que se trata aquela apresentação teatral. Porque se já nos primeiros inícios, e isso é cientificamente comprovado, elas não criarem um vínculo, uma relação, elas não se enxergarem de algum modo presas àquela realidade e não criarem uma ligação entre o seu contexto de vida com aquilo que é projetado, com certeza elas não irão prestar atenção no restante da peça. E aí nós acabamos perdendo uma oportunidade de evangelizar porque não sentiram interesse. Então, o início, para todas as pessoas que assistirem, tem que ser muito claro do que nós estamos falando e para que nós estamos falando também. Bom, o meio tem que ser sustentado de que modo? Nós temos que tomar um cuidado muito grande para que as cenas elas não caiam. O que eu estou querendo dizer com isso? De repente nós começamos muito bem o teatro, aí de repente vai minguando, vai ficando um pouquinho mais assim enfadonho, monótono, e o final ele acaba super lá em cima. Se nós não conseguirmos estabelecer uma continuidade, ou nós mantemos o ritmo, ou nós vamos, de preferência, isso até melhor, subindo com o ritmo até chegar num ponto alto de um fim criativo, nós também corremos o risco de perder a atenção das pessoas. E por fim, um fim criativo. Lembrando, com muito discernimento. O que é criatividade? Criatividade não é nós mudarmos aquilo que já existe. Criatividade é nós pegarmos aquilo que existe e falarmos de um modo novo, sem alterar a sua essência, sem profanar aquilo que está no seu interior. Isso é ser criativo. Não adianta nós falarmos sobre o filho pródigo e inserirmos, por exemplo, um terceiro irmão, que fica no meio termo dos dois. Isso seria um erro teológico gravíssimo. Nós precisamos ser, sim, criativos, porém sem ferir a nossa fé. E, por fim, a correção teológica. Às vezes, não por mal, nós acabamos colocando elementos dentro da encenação que acabam indo contra aquilo que a igreja crê, aquilo que a igreja professa. Não somente com cenas, mas talvez com algumas palavras, talvez com alguns gestos, com alguns movimentos, com alguns trechos. Então, o que é importante? Quando nós terminarmos de escrever, nós passarmos esse texto para que outras pessoas que tenham discernimento, que sejam de uma vivência carismática, uma vivência católica, possam analisar aquele texto à luz da fé e ver se nele existe algum elemento que porventura possa ferir a nossa fé. Se assim houver esse trecho, temos que ter humildade de reconhecer e colocarmos alguma coisa no lugar que com certeza não vai causar nenhum problema a nós. Bom, falando agora então do terceiro tópico, nós entramos na questão do ensaio. Esse ensaio que muitas vezes é ignorado por nós, tido como algo simples, como algo que na hora a gente vê como faz, não vou fazer agora porque na hora sai. Irmãos, nós precisamos dar uma atenção especial ao ensaio, dada a sua importância. Bom, o que nós pensamos então na questão do ensaio? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o ensaio precisa ser uma experiência daquilo que também nós vivemos na concepção. Percebam, tudo volta à concepção, porque a concepção foi o primeiro momento onde o Senhor nos apresentou aquela obra. Como que se dá isso? Dentro do ensaio nós estamos lá com os nossos irmãos, aquela pessoa que sentiu aquela inspiração ou que foi movida àquela inspiração, ela partilha com os demais. Ele leva o roteiro, leva o texto, melhor dizendo, ele vai rezando a partir daqueles trechos que o Senhor colocou. Uma vez que nós façamos isso, nós estamos propagando aquela experiência para que todos os envolvidos na produção daquele espetáculo bebam e estejam em sintonia com a vontade de Deus. Um ponto fundamental também aqui é que cada um tome o seu devido lugar na hora do ensaio. O que isso significa? Aquela concepção que nós temos muitas vezes de que todo mundo deve fazer tudo, pode atrapalhar o ensaio, o andamento dele. Porque quando muitas pessoas estão opinando sobre todas as questões da peça, você concorda comigo que o tempo vai demandar muito mais para que nós possamos acertar tudo. Então é interessante que o diretor esteja ali, muito bem definido quem é a pessoa que dirige, lógico, aberto a opiniões, aberto a sugestões, com humildade. Os atores também, as pessoas que cuidam dos figurinos, da maquiagem, da sonoplastia, enfim. Todos os envolvidos precisam assumir muito bem definidos os seus postos,
para que no momento do ensaio, de forma organizada, eles possam trabalhar para a construção daquele produto final. Outra coisa também que é muito importante aqui é o desenvolvimento das técnicas que nos ajudarão a chegar àquele resultado que eu já havia dito. De que modo? Exercícios de dicção, de construção de personagem, exercícios de interação, falar em público, exercícios corporais, enfim. Todas essas técnicas que nos ajudam, nos levam para que o nosso teatro ele fique com mais qualidade, ele fique melhor feito. Elas são importantes, são essenciais para que o nosso corpo ele esteja mais interativo dentro do espaço, dentro daquilo que nós estamos fazendo. Nós precisamos também ter maleabilidade e foco. O que é maleabilidade? Lembrem-se daquilo que eu disse. Nós não simplesmente pegamos aquilo que nós iniciamos, o nosso texto original, e falamos assim, vai ser assim até o final e pronto, e acabou, e ninguém dá opinião. Não. Muitas vezes o Senhor quer continuar atualizando este texto até o momento da apresentação. Então, ouçam com discernimento as ideias, as opiniões que vão surgindo. Aquilo que for pertinente, mude sem problema nenhum. Não existe aqui qualquer tipo de prejuízo em nós acrescentarmos coisas que de fato farão melhor para aquele teatro. Desde que, volto a dizer, volto a frisar, estejam dentro da concepção original, dentro da vontade de Deus. E tenham um foco, levem o ensaio muito a sério. E eu quero dar um exemplo para vocês de como é importante nós levarmos a sério aquilo que nós estamos fazendo. Bom, certa vez nós estávamos ensaiando um espetáculo daqui da minha diocese chamado O Oitavo Hóspede, e esse espetáculo fala sobre a questão do pecado, sobre essa questão da fuga do pecado, e nós levamos muito a sério, pela graça de Deus, naquele dia, o nosso ensaio. Até então, confesso a vocês, a gente brincava muito, a gente zoava uns aos outros, lógico, com muito cuidado, com muito respeito. Mas naquele dia, pela graça de Deus, nós tomamos muito cuidado para ensaiar, como se fosse de fato a apresentação. Porque é essa mentalidade que nós temos que ter na hora de fazer qualquer ensaio. Ensaiamos ali e no final veio uma moça conversar comigo. Uma amiga minha falou assim, Marcelo, você não sabe o que aconteceu. Eu disse, não, de fato, não sei. Conte pra mim. Ela falou assim, olha, eu trouxe uma amiga minha aqui para me ajudar na organização do encontro, e ela disse o que pra mim? Ela falou assim, olha, fazia muito tempo que eu não me confessava. Fazia muito tempo que eu não tinha essa coragem de confessar os meus pecados a um sacerdote. Só que observando esse teatro, observando aquilo que eles fizeram, eu senti no coração de confessar. Então, por favor, vamos comigo amanhã, porque eu preciso resolver isso logo. Vejam, a partir de um simples ensaio, por graça de Deus, aquela pessoa foi tocada e voltou ao confessionário, voltou ao sacramento da confissão. Imaginem vocês se nós estivéssemos brincando ali. Bom, estamos caminhando para o penúltimo tópico aqui, que é a organização. E isso é muito importante também, irmãos. Cada um desses tópicos tem a sua importância, lógico. Mas organizar bem permite com que nós tenhamos mais tempo para justamente ensaiarmos, partilharmos, enfim, fazermos aquilo que precisamos fazer. A organização, ela nos dá mais tempo para o essencial. Bom, primeira coisa, quando nós estamos ali ensaiando já, naquele momento em que quase estamos apresentando, é muito importante nós fazermos uma análise criteriosa daquilo que é necessário que nós providenciemos para o dia da apresentação ou para os ensaios. Então pare para pensar, como será o meu cenário? O que eu preciso ter ali? Quais são os elementos que eu possuo ou que eu não possuo? Pergunte para os irmãos. Irmãos, olha, eu preciso de uma cadeira assim. Quem aqui tem? Você tem. Então, olha, pessoal, você está responsável por isso. Delegue funções, mas é muito importante que nós analisemos de modo criterioso, com muito cuidado, com muito zelo aquilo que nós precisamos. Porque pode acontecer de nós esquecermos um elemento no dia da apresentação, já aconteceu comigo, por exemplo, e nós não temos o que fazer, a gente não tem aonde recorrer e a peça acaba sendo prejudicada. Então faça mesmo esse checklist para você não esquecer de nada. Outra questão é, quanto mais acessível for os objetos, os instrumentos, os móveis, enfim, que eu for utilizar em cena, é melhor. Por quê? Muitas vezes eu começo a pensar assim, nossa, eu preciso de uma maquiagem cênica que ela se encontra lá no estúdio de Hollywood, em Los Angeles, então eu vou pedir um frete para vir, enfim. É lógico que eu estou exagerando aqui, né? Nós precisamos tomar cuidado com coisas muito mirabolantes.
Não estou dizendo que nós temos que pegar aquilo que é o mais básico, aquilo que é o mais obsoleto, aquilo, enfim, não. Nós precisamos ter coisas de qualidade, porém, também com certo cuidado para não exagerar, porque pode ser que também dê errado no dia, que não chegue a tempo, enfim, que nós não saibamos como mexer, enfim. É muito importante que nós tenhamos um certo cuidado para aquilo que é acessível. Não inventemos muitas coisas que não estão no nosso alcance ou que são muito caras, enfim, e às vezes o evento não tem uma condição de dar um custo. Vamos procurar coisas que tenham qualidade e que sejam acessíveis a cada um de nós. E aqui, por fim, amarrando esses dois pontos que eu coloquei aqui, nós precisamos confirmar tudo antes do dia da apresentação, para que no dia da apresentação não dê muita correria. Lembre-se, nós precisamos entrar por inteiro naquela apresentação, nós precisamos estar focados. Vamos confirmar tudo antes, de preferência um dia antes da apresentação, tudo tem que estar arrumado, tudo tem que estar colocado no seu lugar, para no dia nós só nos preocuparmos em ensaiarmos e também orarmos por aquele povo, por aquelas realidades que virão, nós estarmos com o nosso coração totalmente livre daquilo que é burocrático, para nos abrir à questão artística e também à questão espiritual. E aqui nós chegamos no momento principal de todo esse caminho que nos levou até aqui, que é justamente a apresentação. Olha, irmãos, é muito importante nós entendermos, nós relembrarmos, melhor dizendo, porque nós já sabemos isso, o que nos diferencia enquanto artistas de todos os outros artistas do mundo. É que a nossa arte, ela não é o objetivo final, ela não é o ponto de chegada, ela é um instrumento que leva esse ponto de chegada, que é a evangelização às pessoas. Por conta disso, nós precisamos estar em oração, nós precisamos estar preparados espiritualmente para aquilo que será apresentado. Nós estamos com o nosso coração aberto àquilo que o Senhor tem a fazer naquele momento na vida das pessoas. Então nós precisamos estar em oração o tempo todo. Uma coisa também que nós precisamos nos deter é que a experiência que nós tivemos, tanto no ensaio quanto na concepção, ela precisa ser atualizada no momento da apresentação. Lembrem-se, o Senhor pediu que fosse feita uma peça, por exemplo, sobre o amor de Deus. Esse amor de Deus, ele tem que ser atualizado em nós primeiro, para que chegue também naquelas pessoas que serão atingidas de modo direto pela nossa arte. As duas últimas colocações aqui, se possível, usar a verdade do público. Nós podemos sim improvisar, lógico, com muito cuidado para não mudar a estrutura da peça, para não sairmos da unção, enfim. Mas nós podemos sim improvisar diante daquilo que é a realidade do povo, aquilo que faz parte do cotidiano deles. Jesus fazia muito isso nas parábolas, por exemplo, né? Com muito cuidado também para não ofender as pessoas, tudo com muito carinho, tudo com muito zelo, para que as pessoas não se sintam atingidas de modo negativo pela apresentação. E por fim, se for possível, se for a realidade da peça, no final, encerrar com oração. É a mesma coisa que nós disséssemos assim para elas: olha, nós trouxemos para você essa mensagem. É hora de você guardá-la dentro do teu coração. Bom, meus irmãos, então eu me despeço aqui. Queria agradecer a sua atenção, o seu tempo disponibilizado para assistir esse vídeo. E eu espero mesmo que tudo aquilo que foi falado, cada uma dessas dicas, elas possam ser um fio condutor, possam ser norteadoras. Lembre-se, quanto mais você conseguir colocar em prática essas dicas de modo integral, muito mais facilmente você conseguirá exercer o seu ministério com muito mais qualidade. E aliado a isso, com a graça de Deus, as pessoas irão se encontrar verdadeiramente com a presença de Jesus Cristo nas suas vidas. Também citando novamente aqui o Papa João Paulo II, ele disse que a beleza pode salvar. E a beleza se encontra na sua arte, porque dentro da beleza mora o belo, mora o bem, que é o próprio Deus. Que a beleza da sua arte leve muitas pessoas até o coração de Deus, em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço, até a próxima, tamo junto. Deus abençoe vocês. Deus Santo Espírito.